Olá, estamos iniciando mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Um convite a você para que conheça algumas obras espíritas, entenda melhor como trabalha a literatura espírita e tenha as possibilidades de ter uma boa leitura e uma boa reflexão. Nós falamos nos programas anteriores sobre literatura espírita e no último programa nós abordamos de uma forma geral as obras de Allan Kardec. Hoje nós queremos convidar você a conhecer aquela que é a obra mais importante da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Nós queremos mostrar para você quão motivador é ler o Livro dos Espíritos. Mais do que ler, estudar o Livro dos Espíritos. Como é importante adentrar pelo conteúdo muito consistente do Livro dos Espíritos. Um conteúdo que responde às nossas principais dúvidas, que traz para nós as principais reflexões que precisamos ter acerca do Espiritismo. É lamentável que ainda, até mesmo no meio espírita, pessoas digam que são espíritas sem nunca ter lido as obras básicas, ainda mais o Livro dos Espíritos. É a primeira obra a ser recomendada a qualquer pessoa. E vemos quase sempre, pelo menos no nosso ponto de vista, se indicando para pessoas romances, muitas vezes água com açúcar, sem condições de responder de forma profunda às dificuldades, às dúvidas e os anseios que as pessoas têm. É sempre bom recomendar o Livro dos Espíritos. E aí, por que as pessoas não recomendam normalmente o Livro dos Espíritos? Porque se criou, dentro do movimento espírita, em alguns companheiros e companheiras, criou-se a ideia de que o Livro dos Espíritos é chato. Já ouvi várias vezes as pessoas dizerem, é muito chato, é muito difícil. Kardec escreve difícil. Isto não é verdade. E é por isso que hoje eu quero desmistificar isto com você. O livro não é chato, o Livro dos Espíritos, primeiro porque ele começa e termina em cima de perguntas e respostas. É um debate que Kardec estabelece com a equipe do Espírito de Verdade. É uma troca de ideias, dessa forma motivadora, porque eu vou lendo uma pergunta de cada vez, posso ir buscar muitas vezes as perguntas que eu tenho, dúvidas imediatas, posso consultar o livro naquilo que eu tenho anseio para saber como é que funciona e já vou direto a elas e obtenho a resposta. É um livro de leitura obrigatória e, se possível, diariamente. Divaldo Pereira Franco, de cima da sua expertise, da sua referência moral, ele nos diz, sempre leio o Livro dos Espíritos. Leio diariamente, nem que sejam 2 perguntas, reflito sobre elas e sigo em frente, depois de ter lido várias vezes e estudado a obra por inteiro. Então, o Livro dos Espíritos é o ponto de partida para que eu adentre no estudo do mundo invisível, para que eu entenda como se estabelecem as relações do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. E para que eu entenda quais são as propostas do Espiritismo, do que Kardec buscou e o que os Espíritos nos trouxeram. Muita gente não conhece a proposta de Kardec, não sabe como ele chegou ao Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Aquele momento que Kardec viveu na Europa e em Paris é um momento único, onde o desenvolvimento do conhecimento humano já era acelerado e vivia uma fase inovadora depois dos tempos difíceis da Idade Média, onde a Igreja dominou o conhecimento. Era um momento
em que, vindo da Revolução Francesa do século XVIII, adentrou-se pelo século XIX uma Europa querendo conhecimentos novos. O enciclopedismo, os filósofos da época, os pensadores que se esparramavam pela Europa, particularmente pela França, pela Suécia, pela Alemanha, pela Rússia, por toda aquela região, os filósofos questionavam tudo o que era concernente à vida, a estrutura da sociedade, o que foi o berço do surgimento de várias teorias políticas, de inúmeras teorias filosóficas, porque as pessoas pensavam, discutiam, buscavam conhecimentos e formulavam doutrinas, escreviam livros, havia os debates públicos e havia um grande desenvolvimento da arte. Paris se iluminava com a arte, com os teatros, com os cafés, já naquela época, e era o centro do debate europeu. É para onde as pessoas corriam, é para onde as pessoas buscavam o conhecimento. É nesse ambiente cultural que Kardec se insere. Como Hippolyte Léon Denis Rivail, o professor, o pedagogo já conhecido e reconhecido na França, reconhecido em Paris pela sua seriedade, pela sua competência. Nesse ambiente era muito comum os saraus, que eram reuniões nas casas das pessoas mais abastadas, que se reuniam os nobres e ricos, a burguesia nascente, que se reuniam para ouvir filósofos, poetas, contadores de histórias, pianistas, musicistas, todo tipo de expressão artística e cultural, que se reunia em torno de um espaço, normalmente amplo, das casas, das mansões parisienses, para discutir o conhecimento. E onde os filósofos eram chamados para falar das suas ideias, o que pensavam da vida, o que achavam da vida, sempre procurando colocar em xeque a doutrina católica, ou até mesmo a doutrina luterana, quando adentravam pela religião. Questionavam Deus, questionavam Jesus, questionavam a vida após a morte, existia ou não existia, questionavam o universo. Astrônomos eram chamados a participar disso. E é neste caldo cultural que surge o fenômeno das mesas girantes, que eram as reuniões onde as pessoas, nos saraus, sentavam em torno da mesa e diziam que as mesas respondiam às perguntas que eram feitas. E era um método muito prosaico, muito primitivo, que se utilizava para então se ouvir aquelas vozes ou aquelas inteligências invisíveis. Nesse ambiente, Kardec foi convidado várias vezes para participar, ainda como Hippolyte Léon. E ele não ia a essas reuniões, até que recebe o convite de uma conhecida sua, Madame Prenez-Maison, e ele vai à reunião na casa dela. Mas ele exige dirigir a reunião. E ao dirigir, ele verifica que tem algo mais. Ele toma-se de todas as precauções. E a partir daí as reuniões tomam corpo. E ele vai dirigindo e vai fazendo ata dessas reuniões. E ele descobre médiuns por vários locais e manda perguntas e recebe e compila essas perguntas. Desde a primeira reunião, 1854, que ele participou, até o lançamento do Livro dos Espíritos, transcorreram 3 anos. E quando ele lança o Livro dos Espíritos, já sob o nome de Allan Kardec, que foi uma de suas encarnações como sacerdote druso nas terras galesas, na sociedade drusa, onde ele tinha o nome de Allan Kardec, uma sociedade que acreditava na reencarnação e na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Ele estabelece, então, o pseudônimo Allan Kardec, para que as pessoas não comprassem os livros por ter sido o professor Hippolyte Léon, mas por ter sido Allan Kardec, que eles não conheciam, e comprassem o livro pelo conteúdo. E o lançamento
da obra O Livro dos Espíritos tem um grande impacto na Paris daquela época. Ganha corpo, ele dá respaldo a várias dúvidas que as pessoas tinham. E ele é tão importante que logo na abertura, na capa, né, na capa interna do Livro dos Espíritos, Kardec escreve assim, ó, O Livro dos Espíritos, Edições FEB, estou lendo aqui Edições FEB, esta obra de Edições FEB. Na própria capa ele diz, O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a mortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Está aqui a definição da grandiosidade do Livro dos Espíritos. Olha quanto assunto interessante, gente. Olha quanta coisa que coloca. Então, quando eu vou compulsando as perguntas, eu vou vendo, eu vou tendo a resposta sobre a mortalidade da alma, de onde vieram os espíritos, para onde vai, quais relações que eles têm conosco, como é que é a nossa ida e a nossa vinda. Isso tudo recebido e coordenado por Allan Kardec, por diversos médios, o que dá universalidade ao conhecimento espírita, dá consistência a esse trabalho metodológico desenvolvido por Allan Kardec. Aí eu já falei várias vezes aqui, a equipe do Espírito de Verdade. Quem é, Marco? É a equipe dos Espíritos Superiores, reunidos por Jesus, para que trouxesse o Consolador prometido, como está no Evangelho de João, que é o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. E essa equipe do Espírito de Verdade traz vários espíritos, alguns conhecidos, que vêm trazendo as suas experiências reencarnatórias e vão revelando para nós a vida no mundo espiritual. Então, quando eu começo a navegar pelo Livro dos Espíritos, eu tenho já na introdução dele um manancial enorme de conhecimento. Ali ele já define o que é espiritismo, ele define a palavra espírita, Allan Kardec define a palavra perispírito, ele fala da alma, ele faz o resumo do Livro dos Espíritos, dos princípios espíritas. É fantástico a introdução ao Livro dos Espíritos. E ele divide em 4 livros, livro 1º, 2º, 3º e 4º. No livro 1º ele trata das causas primárias, vai falar de Deus, como nunca foi abordado, vai falar dos elementos do universo, da criação. Tão gostoso a gente ver as perguntas e respostas, o bate-bola com os espíritos sobre a criação dos mundos, fala de Adão, né? Do princípio das coisas. Depois, no livro 2º, ele começa a tratar do mundo primitivo, né? Que é o mundo dos espíritos, que o nosso mundo aqui é uma cópia, bastante imperfeita, né? Nós temos desencarnados hoje aproximadamente 16 bilhões de espíritos e 8 bilhões encarnados. Onde é o mundo verdadeiro? É lá daquele lado. Aqui a gente é uma cópia, ó, bem pequenininha, bem simplesinha. Então ele fala desse mundo, como é que se formou, como é que se formam os espíritos. Ele trata da encarnação, das muitas existências, que ele chama de pluralidade das existências. Tão legal esse capítulo. Ele fala da nossa ida de um planeta para o outro. Ele fala como é que nós fazemos para ir de um mundo ao outro, quais as condições que o espírito precisa ter, né? É muito, muito legal imaginar como é que a vida é em outros planetas, como traz Kardec, é que os espíritos falam. Aí você vai dizer bem, Marco, fala mais um pouquinho. Não vou falar não. Você vai lá dar uma olhadinha, você lê, você vai gostar, você vai ver que é muito legal. Trata ainda da vida espiritual, da nossa reencarnação, como é que se processa, como é que os espíritos intervêm, né? E adentra pelo livro 3º, onde ele trata das leis morais, aí ele começa a tratar das leis divinas, né? Adoração, o trabalho, fala da reprodução, né? Dos contraceptivos. Olha só, hein? Estou falando de um tema atual, mas que é do século XIX. E os espíritos já trazem as respostas quanto a essas questões, né?
dos meios de conservação, fala sobre a destruição, aí que trata de guerras, trata de ecologia de uma forma equilibrada, né? Quando ele fala da destruição necessária ou destruição abusiva, ele fala da questão da vida social, trata do progresso. Tão importante esse capítulo, gente, tão importante. Tem tanta gente parada no tempo, olhando para trás, vivendo de passado, tentando conter o progresso, com tanta ideia ultrapassada. O espírita olha para frente, viu, gente? O espírita caminha adiante. O espírita é alguém que já estudou Kardec, estudou com os espíritos e viu a marcha do progresso. E vai quebrando certas coisas que as pessoas se amarram, não se apegam. Tem que manter isso, tem que manter aquilo. Fica uma coisa assim bem pegajosa, sabe? Tenta manter o que não tem condições de ser mantido. Então, olha, marcha do progresso, crescimento da civilização, a lei de igualdade e de liberdade e outras leis. E, no fim, o livro 4, onde, em 2 capítulos, ele trata das esperanças e das consolações, sendo que no último item, a última pergunta, ele vai tratar do povoamento da Terra e da evolução da Terra. Gente, que viagem imperdível para nós encarnados, porque esse é o caminho, é o dicionário, né? É o roteiro que os espíritos superiores, os emissários de Jesus de Nazaré, nos trazem. Eles estão dizendo, meu amigo, o roteiro é esse, o dicionário é esse. Basta você estudar durante a sua vida, entender. Mas é chato, é difícil. Não tem nada difícil de chato, gente. Vai lendo, não entendeu, volta, lê de novo, lê uma vez, na segunda você vai ler diferente. Eu sou um cara novo, né? Vocês estão vendo aqui os cabelinhos brancos, mas isso aqui é charme, isso aqui é outra coisa. Mas, brincadeiras à parte, eu leio, passei os últimos 30, um pouco mais de 30 anos lendo o livro dos Espíritos. Está difícil de aprender, porque eu sou limitado intelectualmente. Mas, olha, cada vez que eu leio, cada palestra que eu vou preparar, cada estudo que eu vou preparar, eu chego no final e digo assim, meu amigo, na verdade eu não tinha entendido ainda. E tenho que estudar mais. Cada estudo que eu participo e vejo os companheiros fazendo comentários, tendo pontos de vista diferentes daquele que eu tinha visto, eu falo, rapaz, eu achava que eu sabia tudo, e eu não sabia. E mais, isto serve para o meu dia a dia, para a minha vida pessoal. Então, vai lá, pega o livro dos Espíritos, faça essa viagem e deixa esse livro debaixo do seu braço, nas suas mãos, na sua mesa de cabeceira e torne-o de consulta constante. Aí sim, você vai ter autoridade para falar sobre a doutrina espírita e você vai ser sim alguém confiável para as pessoas, porque você está falando embasado e está orientando as pessoas no caminho correto. Eu sempre costumo dizer às pessoas, olha, o meu compromisso contigo é que eu vou desencarnar e vou olhar nos teus olhos e vou te dizer, eu te dei a melhor orientação. Leia o livro dos Espíritos por primeiro e sempre. Vai lá, dá uma olhadinha, passa esse vídeo à frente. Fiquem com Deus, todos nós fiquemos com Deus e com Jesus.